Fala pessoal, vamos para mais um discipulado. Muito obrigado por tua presença aqui. Desejo muito que o Senhor te ensine, fale ao teu coração. E nessa semana nós vamos falar sobre uma das perguntas mais repetidas dentro do cristianismo. Quem é esse tal de anticristo? Essa é uma busca que muitas pessoas têm feito, tanto de maneira informal quanto de maneira oficial. Tem pessoas que se dedicam ao estudo dessa figura misteriosa. E hoje eu quero te ajudar a entender algumas nuances, claro, com muita humildade, com muito zelo e muito temor no coração, sem ter a pretensão de cravar nada em termos de escatologia. Inclusive, é algo que a nossa igreja costuma frisar. Escatologia é algo que você não pode cravar e dizer que você está certo e todo mundo está errado. Mas, como essa é uma pergunta muito feita, eu quero te ajudar a elucidar algumas nuances para você entender quem é esse tal de anticristo. Certamente você já viu alguém procurando isso na internet, quando não você mesmo pode ter procurado isso. E existem duas ocasiões onde essas buscas aumentam exponencialmente. Normalmente quando tem uma transição de um papa para outro, né? Seja por falecimento ou por uma saída, né? O último papa que saiu não foi por falecimento. O Joseph Ratzinger, ele deixou vago o cargo, e sempre que tem uma nova eleição de papa, a questão do anticristo passa a ser muito pesquisada, tá? Isso aqui é uma constatação, é pesquisa do Google, não é nenhum nível de preconceito religioso, é apenas uma constatação. E também quando tem eleição norte-americana, gente, sempre tem uma teoria na internet dizendo que o próximo presidente norte-americano pode ser o anticristo. Há pessoas que cravam. Eu desde a infância sempre fui fascinado pelo livro de Apocalipse, pelo estudo das coisas do fim. Então sempre, em toda eleição, eu vi várias pessoas cravando: o próximo é o anticristo, com certeza. Então muita gente acabou se enganando, se frustrando. Isso na verdade só trouxe confusão. Então, para você ver como a coisa na realidade é bem diferente, nós vamos hoje trabalhar em cima de dois textos específicos, tá? Eu diminuí esse estudo a dois textos bíblicos, mas não é uma coisa simplória, porque na verdade, quero começar já com essa observação, a palavra, o termo anticristo, na Bíblia, ele não se encontra no livro de Apocalipse. É um termo que está registrado 7 vezes nas Escrituras, todas elas nas cartas do apóstolo João. Claro, João escreveu o Apocalipse, mas ele também escreveu 3 cartas, intituladas como 1ª, 2ª e 3ª João, e os termos anticristo na Bíblia estão registrados nessas cartas. Então, para você ter uma ideia, essa palavra anticristo, ela sequer está em Apocalipse. Então, como João, que é o escritor de Apocalipse, ele registra esse termo nas suas cartas, eu separei aqui 2 textos de 1 João que certamente vão te ajudar a entender, repito, gente, de maneira bem intencional, com muito zelo, com muita humildade no coração, para nós conversarmos sobre esse tema, tá? Já vai deixando o like no vídeo, se inscreve no canal, e toda terça-feira, 21 horas, é o nosso encontro para nós estudarmos um tema. Primeiro aqui nós vamos ler o texto de 1 João, a primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 18. Abre aí comigo, 1 João, capítulo 2, versículo 18, é o primeiro texto que nós vamos trabalhar aqui. O termo anticristo está em 1 João 2,18, aqui nesse versículo aparece 2 vezes esse termo. Tem também lá em 1 João 2,22, 1 João 4,3 e 2 vezes em 2 João 1,7. O apóstolo Paulo ele cita lá em Tessalonicenses algo como o homem da iniquidade. Algumas pessoas vão apontar também como o anticristo, né? Como alguém que vai aparecer como anticristo. Mas o termo mesmo anticristo ele aparece apenas nas cartas de João, ou como alguns gostam, nas cartas joaninas. 1 João 2,18 diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que essa é a última hora. Mais uma vez, filhinhos,
esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que essa é a última hora. Gente, esse versículo aqui ele é muito interessante porque já nos dá a seguinte conotação. O anticristo, ele remete à última hora. Quando se fala em anticristo, naturalmente, nós já somos inclinados a pensar sobre a volta de Jesus. Já somos inclinados a pensar sobre o fim dos tempos. E perceba que esse texto aqui, assim como todo o Novo Testamento, ele foi escrito por volta de 2000 anos atrás, né? Jesus Cristo ele esteve em carne na terra, aqui no seu ministério, morreu e ressuscitou há aproximadamente 2000 anos atrás. Então, desde aquela época, os apóstolos já falavam em última hora. Você vai ver o apóstolo Paulo falando coisas como viver como se Jesus fosse voltar amanhã, voltar a qualquer momento, estar em prontidão. E talvez você olhe esse lapso temporal de 2000 anos e pense o seguinte: Tiago, eu acho que os apóstolos se emocionaram, eles falharam e então eles erraram a previsão. Mas na verdade, a última hora, os últimos tempos, eles são um termo, gente, que refere-se à ascensão de Cristo em diante. A partir do momento que Cristo ascendeu aos céus, concluiu seu ministério terreno, morreu, ressuscitou, passou dezenas de dias aqui na terra, depois ele ascende aos céus, ali começa a expressão teologicamente conhecida como final dos tempos. Então, é como se fosse uma dispensação, uma espécie de dispensação chamada final dos tempos, também chamada de última hora. Então, os discípulos não erraram. Na verdade, nós estamos vivendo uma fase temporal que, sim, já dura mais de 2000 anos, que nós chamamos de final dos tempos ou de última hora. E certamente nós temos a expectativa de um reinado literal, um reinado político de Cristo sobre a terra quando ele voltar. É claro que, como quase todos os assuntos apocalípticos, quase todos os assuntos escatológicos, existem linhas de pensamento, mas a grande maioria dos cristãos tem esse entendimento que Jesus voltará e reinará sobre toda a terra. Eu, particularmente, sou um deles. Agora perceba, o anticristo, ele, além de remeter à última hora, além de remeter à volta de Cristo, tem um detalhe nesse versículo aqui que nos ajuda a clarear muito sobre quem é ou quem não é o anticristo. Observe, filhinhos, essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Perceba que o apóstolo João, ele fala que existem boatos sobre um anticristo que virá. E existem anticristos, plural, que já estão surgindo. Então ele fala de uma pessoa, uma expectativa futura, de um surgimento futuro. É muito comum, quando eu abro caixinha no Instagram, sempre vem alguém com essa pergunta assim: ó, você acha que o anticristo já está entre nós? No sentido, você acha que já nasceu? Você acha que ele já está vivendo? Você acha que já é adulto, já é adolescente, é criança? Porque tem sempre uma expectativa futura sobre o anticristo. Mas o apóstolo João, ele transiciona. Ele fala anticristos, plural, e fala do presente. Opa, aqui já tem algo muito claro para nós entendermos que o anticristo, ele não é apenas uma pessoa, mas ele é um espírito que pode se manifestar através de vários agentes. Tenha muita atenção a isso aqui. O termo anticristo é muito mais sobre o espírito do que sobre um agente. E esse espírito ele pode atuar através de vários agentes. Vou te ajudar a entender isso aqui através de um exemplo muito simples. Imagina uma ideia que se perpetua com o tempo, uma ideia que foi surgida, vamos colocar, 5.000 anos atrás, e até hoje alguém sustenta essa ideia. A pessoa que pensou nessa ideia, ou que elucidou, ou que tornou famosa essa ideia a primeira vez, ela já morreu há milhares de anos. Mas essa ideia continua sendo sustentada através de entusiastas. E esses entusiastas das ideias, eles podem inclusive causar um impacto maior do que o criador da própria ideia. Então, essa é uma forma de você entender
como um espírito, ele pode agir através das eras, através de diversos agentes. Se você for pensar em questões políticas, não só no Brasil, mas a nível internacional, você vai ver que hoje o mundo tem se polarizado bastante entre esquerda e direita, e existem ideias políticas que foram construídas há muitos e muitos anos atrás. Os criadores já morreram, mas ainda hoje essas ideias permanecem através de entusiastas e pessoas que procuram colocá-las em práticas. Então o espírito, ele pode atuar através de vários agentes. Tiago, essa ideia não é uma coisa da sua cabeça, não. Eu vou te mostrar agora através de outro versículo em 1 João, que é uma constatação bíblica, o fato do anticristo não ser apenas uma pessoa. Eu não descarto, claro, eu coloco aqui a possibilidade do anticristo se manifestar como filho da iniquidade no final dos tempos, como o apóstolo Paulo falou, mas a atuação dele não é futura, a atuação dele é presente, e inclusive é no passado, no momento em que você leu o apóstolo João escrevendo há 2000 anos atrás, e ele dizendo, olha, a atuação já está acontecendo. Então, há 2000 anos atrás, esse espírito já estava atuando. Costumo classificar a possibilidade do anticristo de ser uma pessoa, de ser uma ideia e de ser um sistema. Aqui nós vamos elucidar um pouco mais com o passado do nosso estudo. 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3. Quem está gostando, deixa like no vídeo. Quem não está gostando, deixa like também. Quem sabe deixando um like pela fé e você gosta. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Olha aí, espírito do anticristo, que não é uma ideia de Tiago. A Bíblia está falando isso. É o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Perceba que mais uma vez o apóstolo João, ele traz essa tensão entre uma expectativa futura e uma atuação que já é real. A nossa cultura, ela, digamos, é muito enviesada a tentar apontar uma pessoa como anticristo. Por quê? Existem vários fatores para isso, gente. Fatores honestos, fatores desonestos, pessoas que acreditam sinceramente nisso, mas também pessoas que aproveitam disso para poder vender coisas, né? Vender matérias jornalísticas, vender acesso a sites, a revistas, buscar atenção. Porque imagine, você procura no Google e você de repente você abre um site, sei lá, algum lugar, e você tem alguém que está dizendo assim, ó, eu descobri quem é o anticristo. Sem sombra de dúvidas, essa manchete ela é muito chamativa. Ela vai trazer porque a curiosidade de todo mundo quer dizer quem é esse tão famigerado anticristo. Então é muito comum as pessoas explorarem a curiosidade para conseguir atenção. Qual é o problema disso? Quando você passa a ser uma vítima dessa estratégia e você está ali em busca da verdade, acaba sendo vítima de alguém que só quer a sua atenção para conseguir ou a sua atenção, enfim, moldar a sua opinião ou te vender alguma coisa, motivos variados. Mas você percebe que a Bíblia vai sempre construindo a ideia do espírito do anticristo, onde há uma expectativa futura da manifestação dele, mas o apóstolo João vai sempre denunciando, ele já está no mundo. Então, qual é o contexto no qual essa carta foi escrita? O apóstolo João, ele está escrevendo essa carta aqui num contexto que é muito parecido com o nosso, tá? Inclusive nos ajuda a entender o sentido da carta, mas para você entender, mesmo sendo parecido, eu faço questão de comunicar para você. É um contexto de muitos ensinamentos falsos, muitas religiões misteriosas, muitas experiências espirituais. É um contexto de um paganismo muito forte, de uma atuação, digamos, sobrenatural, pagã, muito presente naquela cultura, e também de diversas variações do cristianismo que estavam surgindo naquela época. Se você parar para olhar ao seu redor,
com bastante atenção, você vai perceber que ainda hoje existem muitas variações do cristianismo. Mas conforme o tempo passa, você consegue ver o resultado do que cada doutrina vai levar. Você vai ver uma doutrina... É por isso que é bom estudar a história da igreja, né? Você pensa que, hipergraça, novidade. Hipergraça, gente, é coisa do primeiro século. Quando os apóstolos ainda estavam vivos, tinha gente sugerindo hipergraça como sendo uma doutrina válida. Então você estuda a história da igreja, você vê o surgimento de algumas doutrinas e vê como combatê-las, vê também os danos que ela causou. Então o apóstolo João está aqui no surgimento do cristianismo. O cristianismo ainda está muito verde na história. Então existiam muitas variações do cristianismo. Nós acabamos de fazer aqui no nosso discipulado uma série na carta aos Gálatas. São 6 capítulos, nós fizemos Gálatas 1 e 2, Gálatas 2 e 3, Gálatas 3 e 4 e Gálatas 5 e 6. E nessa série nós enfatizamos bastante como o apóstolo Paulo enfrentava o seguinte desafio. Ele fundava uma igreja, e aí ele era um missionário, ele passava um tempo ali plantando aquela igreja, depois ele ia para outros lugares. E quando ele saía dos lugares onde ele plantou a igreja, alguns judeus vinham judaizar os novos cristãos. Então falavam que os novos cristãos tinham que se circuncidar, tinham que cumprir a lei, tinham que oferecer sacrifícios. Então, como a coisa era muito recente a nível histórico, era muito fácil trazer confusão. Então o apóstolo João ele é muito claro em combater isso e chamar essas falsas doutrinas de espírito do anticristo. E o apóstolo João também traz uma ideia de que esse espírito ele sai do nosso meio. Isso é muito forte, gente. Eu acredito que trazendo para os tempos atuais, nós podemos entender um pouco a atuação do espírito do anticristo com a visualização do que eu chamo, não eu pessoalmente, da história, chama de pós-cristianismo, que é muito fácil de se verificar, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O Brasil está começando a flertar com o pós-cristianismo. Eu não sei para onde Deus vai conduzir essa história, não sei se daqui a 10 anos nós seremos uma nação mais avivada ou uma nação mais esfriada, não sei. O tempo vai nos mostrar isso. Mas se você perceber, nós também fizemos uma série aqui sobre a história dos avivamentos. E você vai perceber que os grandes avivamentos registrados na história, eles estão bem concentrados ou na Europa ou nos Estados Unidos, né? O mais recente, digamos assim, em nível dos mais conhecidos, talvez seja o avivamento de Azusa, lá nos Estados Unidos, mas você vai perceber que outros avivamentos foram construídos na Europa. E a Europa viveu muito aquecimento cristão, muito do mover de Deus, muito do impacto de Deus. A Europa, os Estados Unidos e, por que não, a América do Sul, que acabou sendo desbravado pelos europeus, são civilizações fundamentadas no judaico-cristianismo. Então a base é essa. Você vai olhar, Tiago, mas a Suécia, maior IDH do mundo, maior proporção de ateus na sua cidadania, no número de seus cidadãos. Então um povo que não acredita em Deus e é super desenvolvido. Mas você vai ver a fundação desses países, Suécia, Suíça, esses países que muitas vezes hoje são predominantemente ateus, a fundação deles é uma fundação cristã, é uma fundação judaica, é uma fundação protestante. Mas hoje eles vivem a chamada era pós-cristã. Não é incomum você ir fazer, por exemplo, se você fizer um roteiro turístico para a Europa, para visitar os principais pontos de avivamento cristão da Europa, você vai perceber, eita glória, quase não sai aqui, ó. Você vai perceber que muitos desses lugares, eles se tornaram boates, se tornaram até prostíbulos, se tornaram apenas hotéis. Por quê? As igrejas têm sistematicamente fechado e aí esses imóveis acabam sendo vendidos para outros empreendimentos. Aqui no Brasil a realidade é bem diferente, né? Eu certa vez indo para a igreja, aqui eu lembro que eu falei, hoje eu vou contar por quantas igrejas eu passo no meu bairro até chegar na Avenida Paralela. Não é nem chegar na igreja,
Chegar na Avenida Paralela, para quem não conhece Salvador, uma das principais avenidas, acho que é a principal avenida aqui de Salvador, né? Só no meu bairro, tá? Então, de carro, de onde eu moro, para chegar na Avenida Paralela, é cerca de 5 minutinhos de carro. Eu contabilizei 9 igrejas, sendo que poderia contabilizar uma 10ª, que o carro não passa na frente, mas passa do lado. 10 igrejas, sendo que 4 dessas, uma é do lado da outra. É um negócio incrível. Então, aqui no Brasil, qualquer esquina, você tem 35 igrejas por esquina, né? E sempre nessas igrejas tem alguém que está lá, tem alguém que vai para o culto, tem alguém que prega. E aqui não cabe, não é o nosso momento discutir se isso é saudável ou não. O que eu estou dizendo é que tem gente com sede, é que tem gente querendo, é que tem gente buscando de alguma forma, sabe? E a tendência das igrejas aqui no Brasil é crescer. Você abre uma igreja em qualquer lugar, a tendência é crescer, não é morrer. Aí você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, eles vivem já uma era onde o cristianismo foi descredibilizado e diminuído a apenas uma religião. Eu lembro de conversar com um amigo meu, ele trabalha no ramo petrolífero e por conta disso ele viaja o mundo todo. Na época eu lembro que eu ainda morava no interior, então quando ele voltou para o interior, eu bem curioso das experiências dele na Europa, na Ásia, e eu perguntando, cara, e aí, velho, como é que você fala de Deus para um europeu? E ele falando, cara, é muito difícil, porque você chega e fala tudo de Jesus para a pessoa fala assim, ok, esse é o seu Deus. Aí ele pega uma garrafa, coloca a garrafa na sua frente e fala assim, esse aqui é o meu Deus. Eu te respeito, você me respeita, e a gente segue a vida. Percebe? Então, é uma diminuição drástica por conta da, digamos, eu tenho que tomar cuidado aqui com as palavras que eu vou usar, mas por conta do esfriamento, né, que ocorreu na Europa. Eu digo tomar cuidado com as palavras, gente, para que não venham ofender pessoas de outros credos ou até mesmo os algoritmos do YouTube não venham bloquear o vídeo por conta dos temas que nós falamos. Mas por conta desse esfriamento, a Europa, infelizmente, já vive isso assim, sedimentado. Para você ter ideia, eu já vou transicionar para os Estados Unidos. Certa vez eu assisti no podcast do Brunão Morada, é o Hub Podcast, muito bom, indico inclusive. Ele contando, agora eu não vou me lembrar o episódio, gente, já tem muito tempo isso, e ele falava como um amigo dele na França, pegou um violão, um amigo cristão pegou um violão em lugar público e começou a tocar um louvor. O cara está cantando um louvor na rua na França. E aí chegou alguém para o amigo dele e falou assim, olha, se você não parar eu vou te denunciar para a polícia. E o cara falou, como denunciar para a polícia? O que é que eu estou fazendo de errado? Ele falou, não, você está forçando as pessoas a ouvirem o seu credo, você está atrapalhando as pessoas. Enfim, chega um ponto em que simplesmente cantar uma canção, estou falando de país civilizado, falando de França, estou falando de um berço de grandes pensadores, onde você entoar um louvor em praça pública se torna até uma possibilidade de você ser punido pela lei daquele lugar, pelo costume daquele lugar. Então a Europa já vive isso tranquilamente. Aí a gente transiciona para os Estados Unidos e talvez você esteja pensando, beleza, Thiago, ok, Europa, eu não vejo nenhum grande pregador europeu famoso, não vejo nenhum grande pregador europeu vindo aqui no Brasil e arrebatando multidões, mas Thiago, Estados Unidos, Thiago, você olha aqui, a Bethel Church, a Elevation, a Gateway, a IHOP Kansas City, tantas igrejas americanas que trazem influência sobre o mundo todo, né, inclusive sobre o Brasil. Não é possível que os Estados Unidos viva esse esfriamento. Gente, essas igrejas, elas são conhecidas por nós porque nós somos um público-alvo deles, né? Então, se eles lançam louvor, como nós gostamos de louvor, como as bandas brasileiras costumam ser inspiradas e até treinadas por esses ministros norte-americanos, esses louvores vêm para cá, esses pregadores vêm, a gente acaba sendo influenciado por eles. Isso é bênção, isso é bênção. Mas eu quero te ajudar a entender que nos Estados Unidos, esses ministérios não têm uma relevância nacional, né? Eu estava até escutando recentemente o Israel Subirá, filho do Luciano Subirá, ele falando sobre o IHOP, International House of Prayer, Casa Internacional de Oração, que inclusive tem uma filial aqui no Brasil chamada de FHOP, que
que é o Florianópolis House of Prayer, ou seja, Casa de Oração de Florianópolis. Inclusive recomendo, viu, gente? Tem várias canções lá que eu utilizo para adorar, para orar, enfim, são muito bons do que se propõe a fazer. E o IHOP é muito conhecido no mundo todo, muito conhecido no Brasil, e o Israel Subirá morou um tempo nos Estados Unidos, e ele falava assim, olha, o IHOP lá não é conhecido, e muitas vezes as pessoas confundem o IHOP com uma franquia de restaurantes, porque tem uma franquia de restaurantes lá com com a mesma sigla, né? Então as pessoas conhecem mais a franquia alimentícia do que a casa de oração. Você olha hoje para a cultura norte-americana e você percebe um decréscimo dos valores cristãos cada vez mais e mais, e um crescimento justamente de quê, gente? De ideias anticristãs. Olha aí, atuação do espírito do anticristo. Um espírito, gente, ele não atua apenas através de uma ideia. Porém, uma ideia é uma ferramenta muito forte para que o espírito domine uma cultura. Uma coisa é você pegar alguém que está possuído por um espírito maligno. Você coloca a mão sobre a cabeça da pessoa, né? O capeta manifesta ali, cai logo, você expulsa, ponto final. É até mais fácil. Mas como é que você vai expulsar um espírito que não está dentro da pessoa? O espírito não está dentro da pessoa. Mas a ideia está no coração da pessoa porque a pessoa cresceu naquela cultura. E aqui, vamos lá. Como é que a gente faz para implantar uma cultura? Cultura é implantada através de duas atitudes muito simples. De duas práticas muito simples. Você celebra determinadas atitudes e você condena, reprime outras atitudes. Isso pode ser feito de modo drástico, como pode ser feito de modo suave. Se você cria uma lei proibindo alguma coisa, eu lembro quando eu estava na faculdade de Direito ainda, os professores sempre falavam, né, que uma lei é um recado da sociedade para ela mesma. Então, se você cometer crime X, você vai ser preso, porque a nossa sociedade convencionou de que isso tem que ser reprimido. A gente não quer que isso cresça, a gente quer que isso diminua. Agora, se seu pai e sua mãe falam assim, se você estudar no final do ano, eu vou te dar presente X, eu vou te dar uma bicicleta, eu vou te dar uma viagem, eu vou permitir que você faça tal aventura. Então você está ali premiando uma atitude, a atitude de estudar. Então você vai criando, implementando uma cultura, celebrando atitudes e reprimindo outras atitudes. Por isso que é muito importante você celebrar o cristianismo, né? Hoje, infelizmente, no Brasil, nós vivemos um cristianismo que é muito moldado na crítica alheia. É só criticar o pecado dos outros. É só criticar o que o mundo faz de errado. E muitas vezes nós esquecemos de celebrar o cristianismo, celebrar os valores cristãos, celebrar o estilo de vida cristão. Então o cristão ele é muito visto como alguém ranzinza, alguém que está chateado com tudo e com todos. Você não vê um cristão feliz desfrutando da vida, celebrando a vida. Então, por que as pessoas não querem casar hoje, gente? Porque o cara cresceu. Primeiro, normalmente ele cresce num ambiente desestruturado, né? O casamento dos pais completamente destruído. Ele vê o pai e a mãe sofrendo por causa de casamento. Às vezes, até o casamento se desfez, ele teve traumas por aquilo. Então ele pensa, casar, que nada, eu não quero esse trabalho para mim não. Me apaixonar por alguém, me envolvo aqui, me envolvo ali. E se eu gostar demais, no máximo, eu firmo um relacionamento sério. Mas casar é só problema. Depois, quando separa, é pepino para tudo quanto é lado. Porque ele tem um histórico na vida dele, onde ele viu aquilo dar errado. Então, se você vê alguém... Isso, cada vez mais, as pessoas vão diminuindo o desejo de se casar, de formar uma família. Por quê? Porque ele vai vendo tragédia. Agora, por exemplo, aqui agora eu vou até tomar um golinho aqui, porque o bicho vai pegar agora. Nosso discipulado, ele não é Nutella, ele é raiz. Aí vamos lá, mais uma vez com muito zelo, muita humildade, mas largando o doce aqui. Acho que o programa que mais tem sido propagado na Globo, e veja, eu nem tenho televisão, tá? Nem tenho televisão. Então pensando em comprar um negócio para ver jogo, porque eu não vejo jornal, não vejo novela, programa de entretenimento. Já que você não vê jornal, como é que você se informa? Internet, gente, site. Então eu entro muito no site do G1, site da Globo, para ver
o que é que a Globo tem divulgado. Afinal de contas, é o principal, é o mais forte grupo de comunicação no país. Então, gosto de ver a Globo, gosto da cobertura esportiva da Globo, e a gente acaba vendo tanto os jornais quanto as novelas, né? Gente, é incrível. Até na parte de notícias esportivas da Globo, você encontra mais coisas sobre verdades secretas, essa série que tem na Globo aí, do que sobre esporte. É incrível. Aí, todo santo dia tem uma manchete sobre verdades secretas. Eu nem vejo esse negócio. Eu nem vejo. Mas se tem um negócio sobre verdades secretas. Aí o que? É traição, é não sei o que, é isso, é aquilo. As maiores loucuras. E claro, o entretenimento ele precisa ser vendido como algo que lhe gere desejo. Que você queira viver aquilo. Então você vai criando uma cultura. Claro que ali a ideia de quem constrói aquela arte, né? Aquela peça, aquele teatro ali, ele quer vender, ele quer lucrar com aquilo. Então, a consequência desse lucro é você criar uma cultura. Você vai para as músicas brasileiras hoje, quais são as músicas que fazem sucesso? A grande maioria das músicas que fazem sucesso, ou elas falam de dramas sentimentais em relacionamento, baseado em traição, em fulano me largou, ou eu tô com outra e tô escondendo, ou então você vai para outros ritmos que vão literalmente fazer uma pornografia fonográfica, né? Auditiva, pronto, pornografia auditiva. Então a cultura está completamente embriagada disso. Aí você chega com uma criança que cresce nessa cultura, cresce. Aí você vai, não tem expulsar demônio dessa pessoa, gente. É cultura, é ideia. Percebe? Então o espírito do anticristo atua através de ideias. Dá uma pausa nisso aqui, guarde isso aqui que eu te falei agora, que ao final eu vou te dar uma solução para você lidar com isso. Inclusive já comecei a dar a solução, que é você celebrar aquilo que é bom, aquilo que são os valores cristãos. Celebre o estilo de vida cristão, sabe? Eu dei aqui 5 minutos de exemplo para você compreender o contexto. Agora, qual o problema? Você ser um cristão que só critica o mundo. Claro, você pode observar o mundo e ter sua opinião sobre o mundo, mas é interessante você celebrar aquilo que Deus te fez viver, você celebrar o seu estilo de vida. Isso é o melhor testemunho que você pode dar de Cristo, é você celebrar a vida que você vive nele, celebrar o estilo de vida que ele te propôs. Então, esse pós-cristianismo, ele já dominou a Europa, já dominou os Estados Unidos, e o Brasil flerta com isso. Você consegue perceber isso através das ideias, principalmente na cultura, no entretenimento brasileiro. Aquilo que a cultura brasileira celebra e aquilo que a cultura brasileira reprime. Tente celebrar a família tradicional, digamos assim. Agora eu meti no vespeiro aqui, ó. Tente celebrar a família tradicional nas redes sociais, você vai ser praticamente cancelado por conta disso. Por quê? Implantação de cultura é celebrar algumas coisas e reprimir outras. Mas nós precisamos entender que o apóstolo João também fala da atuação do anticristo através de falsos profetas. Olha como começa esse versículo, gente. 1 João 4,2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Por que João fala isso? Porque várias pessoas naquela época alegavam estar debaixo da inspiração do Espírito de Deus. Então o apóstolo João está dando aqui uma métrica para você entender se Deus realmente está atuando por trás, através daquela pessoa, através daquele agente, ou se ali habita o espírito do anticristo, se atua o espírito do anticristo. Ele fala, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Como assim, Tiago? Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Gente, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Céu, terra e abaixo da terra. Então, cada vez mais, progressivamente, até que toda a criação reconheça que só o Senhor é Deus. Mas perceba, Jesus, ele aponta para Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus, ele é o caminho pelo qual nós temos a revelação de Deus. Então, uma figura bem simples para você entender, Jesus ele é uma seta.
que está direcionando um lugar, Deus, uma pessoa, Deus. Então ele te reconecta com Deus. Jesus é uma estrada. Se você traduzir João 14,6 na tradução de Tiago Batista, colocaria assim: eu sou a estrada, a verdade e a vida. Fica mais fácil visualizar. Então Jesus é uma estrada. Se Jesus é a estrada que conduz até Deus, então o anticristo é uma estrada que conduz na direção contrária a Deus. E tem duas formas de você distanciar alguém. Ou você pega uma pessoa que já quer distância mesmo, uma pessoa vai ali deliberadamente para o mal, mas a maioria das pessoas elas querem acertar. A maioria das pessoas elas querem agradar a Deus, mas elas estão vivendo um engano. E como é que você engana alguém? É você trazendo algo parecido com a verdade. É muito importante você entender aqui, gente. Hoje em dia, os golpes digitais, eles crescem a cada dia. Eu já tomei golpe digital, já tomei golpe na OLX. Recentemente uma amiga minha tomou um golpe, rapaz. Uma pena. Acabou perdendo um perfil do Instagram que ela estava construindo com tanto carinho. E aí, de repente, ela... Peraí, que minha gatinha agora entrou aqui para participar do discipulado, gente. Deixa eu fechar a porta aqui para não ter esse problema. É forte, né? Tem gente que gosta dessa gata aqui no discipulado, mas senão vocês não vão prestar atenção em mim. Então vamos lá. Os golpes digitais hoje estão muito em voga. E como é que você como é que um golpista costuma ter sucesso? Quando ele faz algo parecido com a verdade. Ele já aprendeu, só para não esmagar o fio aqui. Um golpe, ele é a potência de um golpe é a forma com que ele se parece com a verdade. Então você pega um golpe, Você na verdade recebe direto aqui, SMS aqui do presídio. SMS 011, você já sabe que é do presídio. Aí vem lá, 011 é São Paulo, Que aí vem lá o cara dizendo que é do banco X, o cara escrevendo tudo errado, um monte de erro. Então você já percebe que aquilo é muito estranho. Agora, Black Friday tá aí. Você vai entrar no site, o site é todo bonito. Todo perfeito. Tem o CNPJ ali, você vai pesquisar, o CNPJ tá certinho, batendo certinho. Você começa a fazer o processo de compra, rapaz, tudo profissional. Atendimento via WhatsApp, pós-atendimento perfeito, uma coisa maravilhosa. Quando você vai perceber se sofreu um golpe. E aí você se surpreende, por quê? Porque era tão parecido com o original que você não se deu conta que aquilo era um golpe. Percebe? Então, o engano, ele é mais sofisticado conforme ele se parece com uma verdade. Eu insisto nisso aqui. Eu sei que muita gente já entendeu, mas eu faço questão de trazer outro exemplo. Se eu falar para você aqui, hoje de manhã, eu vi uma vaca rosa entrando pela janela do meu quarto. Você vai dizer o quê? Thiago, você está delirando. Isso é loucura. Isso aí, pelo amor de Deus, precisa tomar remédio. Você está vendo coisas, está alucinado. Mas se eu falar assim, olha, ontem eu perdi meu celular. A possibilidade de você acreditar é muito melhor, porque é uma coisa muito mais factível, muito mais verossímil. E aí eu posso usar essa informação para, claro, só no exemplo, pelo amor de Deus. Mas posso utilizar essa informação para praticar um mal. Percebe? Então, quanto mais verossímil uma coisa, mais poder de engano essa coisa tem. Então o espírito anticristo, ele atua muito fortemente através de falsos profetas. Isso era uma coisa muito real no tempo de João, ainda é uma coisa muito real nos tempos de hoje. E pode acreditar, gente, a grande maioria dos falsos profetas, eles também estão sendo enganados por esse espírito, Claro, há um desejo deles de pecar, isso é pecado, o falso profeta está pecando, está falhando. Mas ele está também sob o engano. Ele não é só alguém que engana, ele também está sob o engano. Ele de fato acredita naquilo. Na verdade, a pessoa que mente, o mentiroso profissional, digamos assim, ele acredita na mentira dele.
né? Ele acredita de fato, ele mente tão bem que ele começa a acreditar na própria mentira. Então perceba que às vezes a gente olha assim, quem é o anticristo? E a gente olha para outras religiões, para outras crenças, para outros lugares, mas você precisa começar a perceber que muitas vezes o espírito do anticristo, ele atua dentro do corpo de Cristo, causando engano ou cegueira, para que você não desfrute daquilo que Deus tem para você. Então, um desvio doutrinário que vai causar ali um engano no teu coração. E qual o problema de um desvio doutrinário? É que, gente, às vezes um desvio doutrinário, ele chega para os seus ouvidos como se fosse uma delícia. É delicioso. Mas aquilo lá na frente vai gerar um nível de decepção tão profundo, de amargura tão profundo, sabe? Eu vou utilizar um exemplo bem caricato aqui, mas é alguém que chega para você assim, venha para Jesus, você vai receber casa, carro, Deus vai te dar vitória em tudo, você vai casar, vai ter filho, vai ser super feliz, tudo vai dar certo na sua vida. Poxa, quem é que não quer ouvir uma coisa dessa? Inclusive, se Deus quiser me dar tudo isso aí, tô dentro, na hora. Agora, qual é a grande jogada? Você vai acreditando naquilo. Acredita. E daqui a pouco a coisa não aconteceu. Meu amigo, o nível de amargura, de frustração, de revolta que você tem no coração é tão grande que você se revolta contra Deus e contra a igreja. E a própria Bíblia fala que é muito mais difícil você ganhar o coração de alguém que já esteve no corpo de Cristo e saiu, do que alguém que nunca esteve. Porque normalmente quem sai frustrado, percebe? E a frustração, qual é a mãe da frustração? É a expectativa errada. É por isso que desvios doutrinários, eles podem chegar ao teu coração como uma delícia, mas isso vai causar muito estrago lá na frente. Sempre vai causar. Então o anticristo, ele é um espírito que pode atuar também através de falsos profetas. Vamos fechar aqui, gente? O que fazer diante da atuação desse espírito? Separei aqui 3 coisas muito práticas e quero te ajudar a você não se desesperar. Porque muita gente fala de Apocalipse, fala das últimas coisas, só focando nas tragédias. E aí você termina de ler Apocalipse, né? Você termina de estudar alguma coisa sobre o final dos tempos, você fica aterrorizado, triste, frustrado. Meu Deus, vai dar tudo errado. Vão destruir o Brasil, vão destruir o mundo, e isso e aquilo. Talvez, quem sabe, né? Mas já teve coisa pior na história, tá, gente? Separei 3 coisas aqui para te dar esperança. Primeira coisa, o que é que você deve fazer diante da atuação desse espírito? Só um parênteses, o espírito do anticristo, ele não vai parar de atuar, tá? Ele vai continuar atuando, isso é uma permissão de Deus. Satanás é como um cachorro numa coleira, ele vai até onde Deus permite. Então Deus permite a atuação satânica por um propósito, mas no final vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, primeira coisa, viver a simplicidade do Evangelho. Você tem que acreditar que o Evangelho simples transforma. Se você conhece uma pessoa, perceba bem o que eu vou falar, preste bem atenção. Você conhece uma pessoa que complica demais o Evangelho, você vai perceber no fundo que aquela pessoa, o Evangelho não é real na vida dela. Se você conhece alguém que complica demais o Evangelho, você vai perceber que na verdade ela até faz força para ser crente, né? E por que eu pedi tua atenção? Porque eu não estou falando de alguém que tenha dificuldade em explicar. Talvez a pessoa tenha dificuldade em falar, dificuldade em explicar, não tem um dom do ensino. Não estou falando dessas pessoas. Estou falando de alguém que coloca o Evangelho extremamente pesado. O Evangelho, mesmo nos seus desafios, ele é prazeroso, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, alguém que complica demais o Evangelho, aquele Evangelho ultra complicado, difícil demais de fazer, você vai perceber que no fundo não tem Evangelho coisa nenhuma. Então, viva a simplicidade do Evangelho. Um rapaz perguntou a Jesus, né? Parecendo aquelas perguntas de Instagram, acho que como se Jesus tivesse aberto uma caixinha de Instagram. Aí perguntou a Jesus, sim, Jesus, de tudo aí que você está falando, qual o modo dos mandamentos? Aí Jesus, muito simples. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Olha que poder de síntese sensacional. E você vai estudar a Bíblia inteira, você vai estudar, na verdade, o caráter de Deus. E você não vai ver nada fora disso. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Então perceba que Jesus ele tem esse poder de simplicidade, por quê? Porque ele entende o Evangelho. Alguém que explica de forma simples é alguém que entende. Você me pediu para eu te explicar a fórmula de Bhaskara, eu vou passar 3 horas, vou fazer uma série de discipular de fórmula de Bhaskara, porque eu não entendo nada, gente. Tá? Mas tudo aquilo que você compreende, você tende a simplificar. Então viva o simples do Evangelho. Tá? Ame a Deus, ame o próximo, pode ter certeza que a simplicidade faz muita diferença. Mas Tiago, eu não sei falar direito. Meu irmão, minha irmã, o mundo não precisa de um novo discurso. Talvez você ache assim, o mundo está distante de Deus porque não tem alguém que fale bem. Deus, cria alguém que fale bonito que o mundo vai ser transformado. Não, esqueça isso. O mundo não está atrás de um novo discurso. O mundo quer referências. Tá? Então você traz uma nova esperança ao mundo através do seu estilo de vida. Você vai dizer assim, é possível. A pessoa vai olhar para você e vai dizer, é possível viver uma vida diferente olhando para a tua vida. Segunda coisa, não tente resolver tudo de uma vez. Isso é uma grande cilada, você achar que o próximo grande avivamento vai resolver todos os problemas da terra. Isso aqui pode te causar uma grande frustração. Tá? Gente, Jesus veio à terra, 3 anos e meio de ministério, morreu, ressuscitou, fez muitas coisas, nos deu salvação. Aleluia! Mas o mundo continua tendo problemas. Antes de Jesus, durante Jesus, pós-Jesus. Eu creio, e a Bíblia nos dá a esperança, de que um dia ele consumará todas as coisas. Mas isso cabe a Jesus, não cabe a nós. Né? Ah, Tiago, não, se o presidente fulano de tal foi eleito, então finalmente tudo vai ser resolvido. Gente, nós somos brasileiros, nós entendemos mais do que ninguém que não tem uma pessoa só que vai resolver tudo, sabe? E nem uma coletividade de pessoas que vai resolver tudo. Não existe isso. O mundo continuará a ter problemas. Então não tente resolver tudo de uma vez, porque isso vai trazer um peso muito forte sobre a sua vida. Viva um dia de cada vez e aproveite as oportunidades que Deus lhe der. Hoje no discipulado você está tendo o privilégio de ter uma consciência, de pensar sobre esse tema, mas amanhã de manhã você vai acordar, você vai ter muitos desafios. Então isso aqui é uma ferramenta para te ajudar a lidar com desafios que sempre existirão. E terceira coisa, gente, para a gente fechar, aqueça o seu coração com a esperança da volta de Cristo. Da mesma forma que você tem a consciência de que você não resolverá todas as coisas, você tem a esperança de que um dia Cristo voltará e resolverá todas as coisas. Ele nos dará uma nova vida, ele vai consumar a sua vitória sobre o pecado e sobre o mal. Então nunca perca de vista, mesmo diante de tantos problemas, de tantos desafios, o fogo do teu coração sobre a volta de Cristo. Cristo voltará, e essa é uma realidade que nós vamos tratar logo em breve. Quem sabe já próxima semana vamos falar um pouco sobre a volta de Cristo. Quem está gostando aí diz amém, deixa like no vídeo. E gente, eu quero encerrar aqui essa noite de aprendizado com vocês, sendo glória a Deus, foi muito produtivo aqui nessa noite. Espero ter te abençoado demais nessa aula. Se você gostou dessa aula, primeiro, deixa um comentário aqui embaixo. Isso ajuda a engajar ainda mais os vídeos. Segundo, manda essa aula para alguém. É um tema que é muito perguntado e há uma necessidade de trazer esse tema com simplicidade, com responsabilidade, nos fazer pensar sobre isso. Então compartilha também, tá bom? Muito bom a tua presença aqui nessa noite. Que o Senhor te abençoe cada dia mais e mais. Lembrando sempre que nesse domingo, 10 e 18 horas, culto presencial em nossa igreja e não há mais necessidade de inscrições. Você pode apenas ir, acordou de manhã ou ali 18 horas, chega na igreja e você será bem recebido sem necessidade de inscrição. Graças a Deus. E vem conosco, clica no grupo, clica no link que está na descrição desse vídeo, vem para o nosso discipulado bíblico no Telegram, onde estudamos a Bíblia todos os dias. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por esse tempo, por essa palavra, obrigado por esse entendimento. Que o Senhor possa nos fazer, Deus, ter luz e clareza sobre questões tão importantes da história, que de algum modo se tornam tão embaraçosas ou polêmicas para nós.
Senhor Deus, Tu és a nossa luz e queremos enxergar as coisas através de Ti, Pai. Aquece o nosso coração em relação à Tua volta e nos ajuda a combater o bom combate a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Gente, gratidão demais você que esteve aqui até o final. Se você chegou na metade, sempre fica salvo. Tem uma playlist aqui no canal com o nome Discipulado Bíblico Online, onde todas as nossas aulas ficam salvas para você revisitar depois e aprender a cada dia. Shalom no coração, até terça-feira que vem, 21 horas. Tchau, tchau, gente.